Imagine seu fôlego congelando no ar, e a constatação aterrorizante de que o inverno não é uma estação, mas um predador implacável batendo à sua porta. Em uma cidade medieval do século XIV, a neve não trazia a magia dos filmes, mas um brutal estado de sítio contra a própria natureza. Se você tem coragem de encarar essa realidade nua e crua, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e prepare-se para gelar a espinha. Esqueça o falso glamour dos castelos. Hoje vamos mergulhar na rotina suja e desesperadora de uma metrópole soterrada pelo gelo, revelando os segredos sombrios de uma época onde um único erro de cálculo significava não ver a próxima primavera. A câmera da nossa imaginação desce agora sobre uma cidade murada em meados de novembro, onde o céu assume um tom opressivo de cinza chumbo, pesando sobre os telhados irregulares e as ruas estreitas. A atmosfera não é de tranquilidade, mas de um pânico controlado, uma urgência palpável que acelera o pulso de cada camponês, artesão e comerciante. O outono medieval não era uma época para admirar a queda das folhas, mas uma corrida de vida ou morte contra o relógio astronômico. Tudo girava em torno do acúmulo compulsivo e vitalício de calorias. O cheiro predominante nas vielas não era o de pão fresco, mas o odor ferroso e pungente do sangue misturado com a fumaça de lenha verde, pois essa era a época da matança. Famílias inteiras trabalhavam até a exaustão para abater seus porcos, o animal supremo da sobrevivência, cujas carnes precisavam ser meticulosamente salgadas e defumadas. O sal, meus amigos, não era apenas um tempero para essas pessoas, mas a verdadeira moeda da vida, o pó mágico que impedia a podridão e garantia que haveria o que mastigar em fevereiro. Era uma operação brutal e sangrenta, onde absolutamente nada era desperdiçado, desde as tripas até o sangue coagulado que virava morcela. E tudo isso acontecia em calçadas enlameadas, sob o olhar atento e desesperado de vizinhos menos afortunados. Mas se você acha que estocar comida resolvia o problema, está redondamente enganado, pois a ameaça real estava apenas esperando nos porões. O espectro da fome era um fantasma que sentava à mesa de cada família comum, observando cada mordida. Os celeiros e armazéns das cidades eram fortalezas vigiadas, mas também atraíam um exército de inimigos que não temiam espadas, os ratos e os insetos. A preservação dos grãos era uma ciência imperfeita, e o pavor de descobrir que a colheita de trigo ou centeio havia mofado ou sido devorada por pragas era o suficiente para enlouquecer um pai de família. Em anos de colheita ruim, agravados pelas flutuações bizarras de temperatura conhecidas como a pequena idade do gelo, o pão, base absoluta da dieta, escasseava. E é aqui que a economia medieval mostrava o seu rosto mais cruel, pois os preços dos alimentos básicos inflacionavam da noite para o dia. Os ricos compravam o excesso e trancavam suas portas, enquanto os pobres eram empurrados para as bordas da inanição, recorrendo a misturar serragem, bolotas de carvalho e raízes amargas na farinha apenas para enganar o estômago que roncava alto na calada da noite. E se você está acompanhando esse pesadelo tático e sentindo o desespero de nossos antepassados, aproveite para comentar aqui embaixo qual seria a primeira coisa que você estocaria para sobreviver a 6 meses de isolamento polar. Mas a comida era apenas o combustível, e o corpo humano exigia um abrigo que, na maioria das vezes, era uma armadilha mortal disfarçada de lar. Quando o sol de inverno finalmente se punha, por volta das 4 horas da tarde, as trevas engoliam a cidade e a verdadeira batalha começava dentro de casa. A arquitetura medieval para a classe trabalhadora não era projetada para o conforto, mas para a contenção barata. Imagine habitar uma estrutura de madeira retorcida e pau a pique, com frestas nas paredes por onde o vento sibilava como almas penadas, trazendo agulhas invisíveis de gelo diretamente para os seus ossos. Para a vasta maioria da população que não habitava as fortalezas de pedra da nobreza, manter o interior quente era uma tarefa hercúlea e extremamente perigosa. O coração da casa não era a sala de estar, mas o fogo central, uma lareira que muitas vezes não possuía uma chaminé adequada, mas apenas um buraco rudimentar no telhado de palha. Isso criava um cenário claustrofóbico e asfixiante, onde o ar denso era perpetuamente carregado com uma fumaça acre que ardia os olhos, enegrecia os pulmões e deixava uma fuligem gordurosa em cada superfície, inclusive na pele dos moradores. Tossir sangue não era incomum, era apenas mais um pedágio pago para não congelar até a morte. O monóxido de carbono, o assassino invisível, ceifava vidas silenciosamente durante as noites mais rigorosas, transformando o sono em uma viagem sem volta para famílias inteiras que tentavam se aquecer fechando todas as frestas possíveis. Mas o horror térmico reservava as suas piores torturas para a hora de dormir, um momento que deveria trazer alívio, mas que trazia agonia.
O ato de dormir na Idade Média durante o inverno era um esporte de contato extremo. A ideia de quartos individuais é um luxo moderno. Naquela época, a cama era frequentemente o móvel mais caro da casa e o centro da sobrevivência noturna, onde gerações inteiras da mesma família, além de eventuais servos ou aprendizes, amontoavam-se sob pesadas peles de animais, mantas de lã áspera e palha esmagada, compartilhando o calor corporal em uma proximidade física impensável hoje. Curiosidade fascinante e repulsiva. Para maximizar esse aquecimento, era extremamente comum que animais de criação, como porcos de estimação, galinhas e cães, fossem trazidos para dentro da casa e às vezes até para perto dos leitos. O fedor nauseabundo de suor não lavado, respiração pesada, fezes de animais e roupas úmidas era simplesmente o perfume da sobrevivência. E quando a manhã chegava, acordar exigia uma bravura que beirava a insanidade. A água nos baldes dentro do quarto amanhecia congelada em blocos sólidos de gelo. O simples ato de afastar as cobertas expunha a pele a um choque térmico violento. Frieiras dolorosas e necroses nas pontas dos dedos das mãos e dos pés eram epidêmicas. Dores agudas que torturavam as pessoas a cada passo sobre o chão de terra batida. E se a luta dentro de casa era selvagem, não ouse pensar que o trabalho lá fora era suspenso, pois a engrenagem da cidade precisava continuar girando, mesmo que as peças estivessem congelando lentamente. Enquanto o dia nascia cinzento e opaco, a vida medieval exigia que a roda da economia girasse. Independentemente de quantos graus abaixo de zero os termômetros invisíveis registravam. Trabalhar no inverno não era uma questão de produtividade, era uma marcha forçada contra a miséria. As ruas de paralelepípedos irregulares transformavam-se em pistas de patinação mortais, cobertas por uma mistura traiçoeira de lama congelada, dejetos endurecidos e gelo escuro. Pense na rotina de um carregador de água, um dos trabalhos mais ingratos da época histórica. Com os rios e poços frequentemente selados por espessas camadas de gelo, esses trabalhadores braçais precisavam quebrar a superfície vítrea com picaretas pesadas, correndo o risco constante de escorregar e cair nas águas congelantes, o que representava uma sentença de morte quase instantânea por hipotermia. Suas roupas de lã grosseira permaneciam perpetuamente úmidas, congelando em seus próprios corpos ao longo do dia, transformando-os em estátuas ambulantes de sofrimento. Por outro lado, havia profissões que repentinamente se tornavam as mais cobiçadas da cidade, criando uma hierarquia social baseada puramente na temperatura ambiente. O ferreiro e o padeiro tornavam-se os verdadeiros reis não coroados do inverno urbano. Imagine a fornalha ardente de uma padaria medieval, exalando um calor sufocante e um aroma celestial de massa fermentada que contrastava violentamente com a rua gélida. Os aprendizes de padeiro dormiam sobre os fornos aquecidos, um privilégio que muitos nobres invejariam em noites de nevasca intensa. No entanto, esse calor vinha com o preço da exaustão extrema e do risco constante de incêndios catastróficos, o maior terror de qualquer cidade medieval construída predominantemente com madeira ressecada e telhados de palha inflamável. Um pequeno descuido com uma faísca poderia não apenas queimar a padaria, mas incinerar quarteirões inteiros, deixando milhares de pessoas desabrigadas no meio de uma tempestade de neve, o que era equivalente a um massacre. Enquanto os padeiros suavam, os guardas noturnos enfrentavam o lado mais sombrio da moeda. Patrulhar as muralhas de pedra expostas aos ventos uivantes ou caminhar pelos becos lamacentos durante as madrugadas congelantes era uma tortura psicológica e física. Se você está gostando dessa imersão histórica, comente abaixo inverno, para eu saber que você chegou até essa parte do vídeo. Muitos vigias recorriam a quantidades perigosas de cerveja quente ou vinho temperado apenas para entorpecer a dor do frio, arriscando dormir em seus postos e nunca mais acordar. Mas o frio não era a única coisa letal nas ruas. A verdadeira monstruosidade do inverno medieval acumulava-se sob os pés dos transeuntes. Se a cidade medieval no verão já era um desafio para os sentidos, o inverno trazia um tipo de imundície petrificada que desafia o nosso entendimento moderno de saneamento básico. Esqueça qualquer noção de esgoto encanado. A prática comum de esvaziar penicos e baldes de dejetos orgânicos diretamente pelas janelas das casas não parava quando a neve caía. O resultado era a criação de uma camada geológica de sujeira, onde as fezes humanas, urina, restos de matadouros, sangue de animais e lixo comum misturavam-se à neve, congelando rapidamente e formando montes repugnantes nas sarjetas. Quando ocorria um breve degelo durante os dias menos frios, essa mistura tóxica derretia parcialmente, criando pântanos de lama pestilenta no meio das ruas, que grudavam nas botas, nas barras das saias femininas
e nas patas dos cavalos, sendo transportada de volta para dentro das casas. Essa falta de higiene absurda criava o terreno perfeito para doenças oportunistas. O frio extremo suprimia o sistema imunológico de uma população já desnutrida, fazendo com que infecções respiratórias, pneumonias e a temida febre tifoide varressem bairros inteiros com uma velocidade aterrorizante. Tosses roucas e febres altíssimas eram a trilha sonora constante dos becos apertados, e os coveiros da cidade enfrentavam a macabra dificuldade de tentar cavar sepulturas em uma terra tão congelada que parecia ferro sólido, muitas vezes obrigando-os a empilhar os corpos em abrigos temporários até que o solo permitisse o enterro. Mas onde há doença e desespero, o lado mais perverso do comportamento humano também encontra o terreno ideal para florescer. A criminalidade no inverno medieval não era movida apenas pela maldade, mas pelo mais cru e cego desespero pela sobrevivência. Quando a noite caía e as ruas mergulhavam em uma escuridão absoluta e opressiva, desprovida de qualquer iluminação pública, além da pálida luz da lua refletida na neve suja, a cidade tornava-se o território dos predadores urbanos. Ladrões desesperados não roubavam apenas ouro ou moedas, que tinham pouca utilidade imediata para quem estava morrendo de fome. Eles roubavam lenha, casacos de lã diretamente do corpo de vítimas emboscadas, e comida dos estoques alheios. Os becos sem saída tornavam-se armadilhas mortais, onde assassinatos brutais ocorriam por causa de um simples pedaço de carne curada ou um par de botas em bom estado. A lei medieval era dura, rápida e frequentemente implacável, com execuções e punições físicas, servindo como espetáculos de alerta. Mas a ameaça da forca não era suficiente para deter um homem que via seus filhos congelando e chorando de fome. O tecido moral da sociedade era testado até o seu limite de ruptura, e a desconfiança entre os vizinhos tornava-se uma segunda pele. Trancar as portas com grossas vigas de madeira não era apenas para manter o vento frio do lado de fora, mas para impedir que a fome dos outros entrasse e levasse o pouco que restava. E no meio desse caos silencioso, a mente humana lutava para não se estilhaçar sob o peso da escuridão. O impacto psicológico de sobreviver a um inverno medieval é frequentemente subestimado pelos historiadores tradicionais, que focam muito nas batalhas e muito pouco na mente do cidadão comum. Imagine o peso esmagador da falta de luz. Durante meses, as pessoas viviam no escuro, iluminando suas vidas com velas de sebo de procedência animal, que queimavam mal, cheiravam a gordura rançosa e emitiam uma luz fraca e bruxuleante que criava sombras longas e distorcidas nas paredes. A depressão sazonal, o tédio profundo e a claustrofobia devoravam as mentes daqueles confinados em espaços minúsculos. É exatamente nesse terreno fértil de isolamento e sombras que as lendas urbanas, as superstições aterrorizantes e o medo do sobrenatural ganhavam vida. Acreditava-se que demônios e espíritos malignos viajavam nas tempestades de neve, uivando pelos telhados, esperando que uma lareira se apagasse para entrar e roubar o fôlego dos vivos. Para manter a sanidade, os cidadãos precisavam criar válvulas de escape, mecanismos de defesa psíquica que quebrassem a monotonia sufocante do gelo. E o epicentro desse escapismo não era a igreja silenciosa, mas a barulhenta e mal iluminada taverna da cidade, o verdadeiro coração pulsante de calor humano, fofocas e rebeldia. A taverna no inverno era um santuário. Era o único lugar onde os plebeus podiam beber cerveja turva, jogar dados perto de um fogo gigantesco e esquecer temporariamente a morte que espreitava do lado de fora. Além das tavernas, a sociedade desenvolveu estratégias culturais de sobrevivência de importância colossal, sendo a principal delas os grandiosos festivais de meio de inverno, como o Yule e as celebrações prolongadas do Natal medieval. Não se tratava de uma mera festividade religiosa, mas de uma intervenção de emergência na saúde mental coletiva. Era a época em que os senhores feudais e as guildas da cidade abriam parte de seus tesouros e estoques para fornecer banquetes fartos, bebidas abundantes, danças frenéticas e músicas altas, subvertendo a ordem social por alguns dias preciosos. As fogueiras festivas queimavam a noite toda, iluminando as praças principais, injetando uma dose cavalar de calorias, interação social e, acima de tudo, esperança nos corações congelados. Aquelas festas eram projetadas para lembrar a cada homem, mulher e criança que a escuridão não duraria para sempre, que o sol retornaria e que a comunidade era a única barreira real contra a aniquilação completa. E lentamente, a roda do tempo avançava, trazendo a mudança tão desesperadamente aguardada. Quando os ventos uivantes de março começavam a perder a sua força assassina e os dias lentamente começavam a se alongar,
Roubando minutos preciosos das garras da noite escurecida, a cidade medieval passava por uma metamorfose visceral. O degelo da primavera não era poético ou limpo. Ele era sujo, caótico e revelador. A neve derretida expunha toda a sujeira, o lixo acumulado e as perdas trágicas escondidas sob o manto branco durante meses, transformando as ruas em torrentes lamacentas que exalavam um odor pútrido de decadência e renovação misturadas. No entanto, para aqueles que abriam as suas portas e sentiam o primeiro raio de sol genuinamente quente beijar os seus rostos encardidos de fuligem, a sensação era indescritível, um triunfo silencioso sobre a morte. Sobreviver a um inverno na Idade Média não era uma questão de sorte, era o testamento supremo da tenacidade humana, uma prova de fogo forjada no gelo que exigia suor, sacrifício, comunhão e uma vontade indomável de ver o amanhã. Ao olharmos para trás e contemplarmos as existências cruas dessas pessoas, percebemos que o nosso DNA é tecido com a mesma fibra inquebrantável que os manteve vivos, respirando e lutando naquelas noites sem fim. E cada comodidade que hoje tomamos como garantida foi construída sobre a resistência silenciosa de gerações passadas que se recusaram a ceder à escuridão. Se essa jornada imersiva no tempo acendeu algo em você, deixe agora mesmo o seu like. Escreva nos comentários qual parte dessa luta pela sobrevivência você achou mais aterrorizante. E não esqueça de se inscrever para continuar explorando conosco as verdades escondidas da nossa história. Até a próxima viagem, e mantenham-se aquecidos.